14. Observe o mapa abaixo. O Alasca aqui dos Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos aqui, ó. México, Brasil, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, América Anglo-Saxônica, América Latina. A divisão regional do continente americano retratada nesse mapa ocorreu por motivos ambientais, culturais, econômicos, políticos, territoriais. Econômicos. Motivos econômicos, né? Aqui exportação e aqui povoamento, né? O famoso colonização de povoamento e colonização de exportação aqui, né? Culturais, ambientais, culturais, econômicos, políticos, territoriais. Peraí. A divisão regional do continente americano retratada nesse mapa ocorreu por motivos... Acho que é climático, viu? Aqui abaixo da linha do Equador aqui, ó. Esse eu não tenho certeza não, mas eu vou de ambientais. Culturais, econômicos, políticos. Anglo-saxônica. É culturais, né, mano? Essa daqui eu tô realmente com bastante dúvida, viu? Porque latina tem a ver com a cultura, né? Latina aqui, ó. Eles falam espanhol, português e anglo-saxônico. Fala francês, inglês, né? Fala inglês aqui, ó. Tem o clima também. Então, essa realmente não sei, gente. Ambientais, culturais, econômicos. Desenvolvido, subdesenvolvido. Ambientais, culturais, econômicos, políticos, territoriais. Bom, o continente americano retratada nesse mapa ocorreu por motivos territoriais. Argentina, Brasil, Chile. Não mostra os outros países aqui. São países importantes aqui, ó. México. Ah, tá. É um bloco econômico aqui, viu? Econômicos. Econômico. Vem comigo aí, econômico. Pode crer. 15. Leia o texto abaixo. Saiba quais são os tipos de lixo mais comuns encontrados nas cidades. Todos os dias, o ser humano gera grande quantidade de lixo ao longo dos anos. Todo este volume de resíduo acaba poluindo o rio, solo e até mesmo o ar que respiramos. Nas grandes cidades, este problema é ainda mais grave, uma vez que há ainda todo o lixo produzido pelo comércio, pela indústria e pela rede de serviços. Segundo dados da organização não governamentais, o lixo mais comum nas cidades é o orgânico, que corresponde a cerca de 52% de todo o montante de resíduo. Em segundo lugar vem o papel e o papelão, aproximadamente 26% do total, o plástico 3%, os metais e o vidro, ambos contribuindo com 2% de todos os rejeitos que são produzidos. Com base nesse texto, o problema da produção de lixo nas grandes cidades pode ser minimizado com redução de queima de resíduos sólidos domésticos, melhoria da limpeza urbana, migração dos aterros para periferias urbanas, aumento no número de lixões, investimento em projetos de reciclagem. Com certeza, investimento, né? Projetos de reciclagem. Atividade 16. Leia o texto abaixo. Em um nível ministerial, há a Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça, que tem como competências principais e resumidas implementar, acompanhar e avaliar as políticas e programas nacionais voltados para a segurança pública. Cabe ainda a essa secretaria incentivar os órgãos estaduais e municipais a elaborarem planos integrados de segurança, além de fortalecer e integrar os órgãos responsáveis pela segurança dos territórios nacionais. Ainda segundo a Constituição Federal, o policiamento nas ruas e a manutenção da segurança são tradicionalmente conferidos à Polícia Militar. Esse texto destaca a segurança pública que, de acordo com a Constituição de 1988, é considerada como um direito dos cidadãos, um privilégio das elites, uma crítica aos militares, uma opção dos estados. Tá aqui, ó. Secretaria de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça, políticas nacionais voltadas para a segurança pública. Cabe ainda a essa secretaria incentivar os órgãos estaduais, e municipais a elaborar planos integrados de segurança.
direito dos cidadãos, privilégio das elites, uma opção dos estados. O fascismo teve sua origem na Europa a partir de 1919 e ganhou força principalmente após a Primeira Guerra Mundial, tendo sido desenvolvido por Benito Mussolini, líder italiano. Foi um sistema político que ganhou muita força. Na Alemanha, Adolf Hitler se tornou o símbolo dessa forma de governo, vindo futuramente a se chamar de nazismo. O fascismo, apresentado por este texto, tem como uma de suas características o judaísmo, liberalismo, nacionalismo, né? Atividade 18. Observe a imagem abaixo, movimento Direta Já, 1984. Olha aí, de mulher. Essa imagem retrata a atuação de um grupo social em um evento militar, um movimento político, uma marcha ditatorial, uma passeata religiosa. Direta Já, né? As católicas lá que foi pra rua, não foi não? Direito ao voto. 1984, peraí. Um evento militar, um movimento político. Movimento político. Passeata religiosa, um movimento político, pô. Estava reivindicando o direito de votar, não. Direta Já. Ele acabar com a ditadura, né? Eleições diretas, né? Que era antigamente os generais que colocavam os caras lá, né? Parlamentarismo, né? Atividade 19. Leia o texto abaixo. A centenária marca italiana firmou uma parceria com a maior organização internacional não governamental. As embalagens passam a estampar a slogan da campanha. A informações incentivam ao consumo responsável e consciente. A cafeteira proporciona ainda um método ecossustentável de preparo do café. O único resíduo que produz é biodegradável, 100% compostável. Se não for direcionado ao lixo orgânico, o pó de café utilizado pode ser adicionado ao solo, agindo como fertilizante. Sua manutenção é mínima e a durabilidade média estimada do produto é de 10 anos, segundo o fabricante. De acordo com esse texto, a parceria firmada entre a empresa italiana e a Organização Internacional Não Governamental busca influenciar a criação de leis ambientais, diminuição do preço de bens duráveis, aumento das vendas do café, incentiva a proteção ambiental. 20. Leia o texto e observe o gráfico. A teoria demográfica formulada pelo economista inglês Thomas Howard Malthus, 1766-1834, foi publicada em 1798 no livro Ensaio sobre o Princípio da População. Segundo Malthus, a população mundial cresceria em um ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica. A produção de alimentos cresceria em um ritmo lento, comparado a uma progressão aritmética. Assim, segundo a visão de Malthus, ao final de um período de apenas 2 séculos, o crescimento da população teria sido 28 vezes maior que o crescimento da produção de alimentos. Dessa forma, a partir de determinado momento, não existiriam alimentos para todos os habitantes da Terra, produzindo-se, portanto, uma situação catastrófica, em que a humanidade morreria de inanição. Aí, progressão aritmética e progressão geométrica. Com base nesse texto e nesse gráfico, conclui-se que a teoria de Malthus não se sustentou por muito tempo, pois ele não previu a alteração do padrão alimentar nas cidades, que diminuiu a necessidade de consumo, criação de novas técnicas e tecnologias voltadas para a produção agrícola. Com certeza a tecnologia, né? Produzir muito mais, difusão dos meios contraceptivos, redução da desigualdade, não. Leia o texto abaixo. Educação no segundo governo Vargas. Falar de educação no segundo governo Vargas, 1951-1954, nos obriga a voltar ao primeiro governo, 1930-1945. Foi ali que se criou o Ministério da Educação e da Saúde, 1930, e se constituiu o Sistema Nacional Público de Ensino e que foram feitas reformas que perduraram muitas décadas, além de 1940, a reforma do ensino secundário, 1942, a reforma universitária. Onde reforma, hein? Com base nesse texto, durante o governo Getúlio Vargas, as instituições de ensino público foram desenvolvidas para combater ideias políticas fascistas, idealizadas para empregar os altos membros da elite econômica nacional, organizados e consolidados no país, para atender ao povo, responsabilizadas pela divulgação de ideias comunistas, viabilizadas e construídas a partir de investimentos internacionais. Vamos ver aqui.
Criação da Universidade do Brasil, criação do Serviço da Indústria, Senai, estão entre tais iniciativas. No caso do ensino primário, a política talvez melhor exprima o tom daquele governo tenha sido nacionalização do ensino, ou seja, fechamento de escolas estrangeiras, a construção de unidades escolares e a imposição de um sistema nacional de ensino. Padronização do sistema universitário público federal. Desenvolvidas para combater ideias políticas fascistas, realizadas para empregar. As instituições de ensino público foram pela divulgação de ideias comunistas, viabilizadas e construídas a partir de investimentos internacionais, desenvolvidas para combater ideias políticas fascistas, realizadas para empregar os altos membros da elite econômica nacional, consolidar no país para atender ao povo. Eu vou de atender ao povo, mas não tenho certeza não, viu? Responsabilizados pela divulgação de ideias comunistas. Era Vargas. Empregar outros membros. Não tenho certeza não. 22. Leia o texto abaixo. Socialismo versus anarquismo. Os socialistas acreditam que a instalação do comunismo deveria acontecer por meio da formulação de um novo Estado controlado por trabalhadores, seria por meio da chamada ditadura do proletariado. As etapas do desenvolvimento social e econômico culminariam na eliminação desse governo e a adoção de um regime comunista. Contrário a esse novo Estado necessário, os anarquistas promoviam uma diferente compreensão. Na visão anarquista, todo e qualquer governo tinha como fim último legitimar uma nova classe no poder e cercear liberdades individuais. Por isso, a ditadura do proletariado era vista pelo ideal anarquista enquanto uma mera produção dos estados liberal-burguês ou absolutistas. Dessa maneira, conforme salientou Rosa Luxemburgo e Vladimir Lenin, uma ditadura do proletariado poderia muito bem se transformar em uma ditadura sobre o proletariado. Em resposta, muitos socialistas passariam a considerar o anarquismo como uma corrente contra-revolucionária. Com base nesse texto, tanto o socialismo quanto o anarquismo eram ideologias contrárias à criação dos direitos humanos, à divisão das terras entre comunidades, igualdade entre as pessoas, incentivo à educação formal ao sistema capitalista. 23. Leia o texto e observe a imagem abaixo. Fome durante a Depressão, a triste narrativa da por trás de uma das mais influentes imagens da história. A crise de 1929, conhecida como Grande Depressão, teve início nos Estados Unidos, marcou o período mais longo de crise política durante o século XX. Naquela época, o presidente já havia instalado o New Deal, uma série de implementações que tinham o objetivo de recuperar a economia americana e promover auxílio àqueles que foram afetados pela crise. Florence Owens Thompson, casada com Chloe Wills, mãe dos 5 filhos, migrou com a família para a Califórnia em busca de trabalho. Em busca de mais trabalhos, a família Thompson viajava em uma estrada dos Estados Unidos, caminhando de Watsonville. Todavia, o carro apresentou problemas e o percurso foi interrompido em 1936. Naquela altura, eles estavam em Nipomo Mesa, em um campo de ervilhas. Para surpresa dos viajantes, aquele local abrigava cerca de 3.000 pessoas desesperadas por um trabalho e por comida. Fotografia Migrant Mother. Com base nesse texto e nessa imagem, as relações sociais existentes nas camadas pobres dos Estados Unidos após a crise de 1929 eram pautadas pela ação econômica entre o governo e trabalhadores para incentivar a produtividade agrícola, associação entre famílias para criar empreendimentos, busca por emprego e sobrevivência familiar, procura por novos investimentos financeiros, união com países estrangeiros. Busca por emprego, e sobrevivência familiar. 24. Leia o texto abaixo. Pelo menos 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um tiroteio em Paris. O crime aconteceu no escritório do jornal satírico Charlie Hebdo, que havia sido alvo de um ataque no passado após publicar uma caricatura do profeta Maomé. Segundo fontes policiais, os autores do ataque gritaram "Vingamos o profeta", em referência ao Maomé, alvo de uma charge publicada há alguns anos pelo jornal, que provocou revolta no mundo muçulmano. Com base nesse texto, o ataque terrorista em Paris representa um contexto de choque de civilizações devido à sua motivação religiosa.
25. Observe o gráfico abaixo. População rural urbana no mundo. População urbana ou população rural? População rural está em declínio. População urbana cada vez cresce mais. O processo apresentado nesse gráfico é responsável por amenizar as desigualdades socioeconômicas, aumentar a demanda por recursos naturais, melhorar a qualidade de vida no campo. Qualidade de vida? Tá errado aqui, mano. Qualidade de vida. Tá devendo. Tem que estar separado isso aqui, né? Possibilitar a reforma agrária em escala global. Priorizar as atividades primárias da economia. Aumenta a desigualdade socioeconômica, né? Vai todo mundo para a cidade aí, não tem emprego, aí se ferra. Mais uma aqui, 26, leia o texto abaixo. O povo indígena Tupinambá, cujo território estende-se pelo município de Ilhéus-Iluna, no sul da Bahia, foi oficialmente reconhecido pelo Estado brasileiro em maio de 2002. No marco de um longo processo de autorização, os indígenas tiveram as áreas de suas posses drasticamente reduzidas, conforme grandes porções do território eram fixadas em fazendas presentes não índios. A expansão capitalista sobre essas terras e ocupação tradicional intensificada ao longo do século XX visava a conversão de um território culturalmente construído em fator de produção. Com base nesse texto aí, a demarcação de terras ocupadas pelo povo indígena do Tupinambá é uma estratégia que visa incentivar a expansão da fronteira agrícola brasileira, preservar a reprodução de um modo de vida tradicional, preservar, né? Demarcação de terras indígenas aí, preservar o modo de vida tradicional deles, né? Promover reforma agrária, reduzir o espaço destinado à preservação ambiental, utilizar desenvolvimento. Bom, foi essa a minha contribuição aí, espero que tenha ajudado. Ativa as notificações, deixa o joinha, compartilha. Se você tem alguma atividade aí, manda por direct, tira o print pra gente ajudar, falou? Tamo junto, é nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.